No início de 2022, um veleiro de 34 pés, que dá aproximadamente uns 10 metros de comprimento, sai de Ubatuba, em São Paulo, em direção à África do Sul. É a terceira vez que José Spinelli, também conhecido como Tio, faz essa viagem com alunos. É talvez o curso de vela mais extremo do Brasil, uma ida até a África do Sul e voltar. Tanto a ida quanto a volta levaram mais de 30 dias de isolamento, uma necessidade incrível de autossuficiência e preparo. É um tipo de viagem que marca profundamente quem já fez. É impossível não causar algum tipo de mudança dentro de você. Entrevistei alguns alunos do Tio que participaram ou na ida ou na volta para entender o que fica na vida de alguém após fazer uma travessia como essa. Teve uma hora que a gente mergulhou, que quando tava completa calmaria, a gente mergulhava e assim, você mergulha num azul infinito, sabe? O azul do mar aberto já é um negócio mágico, assim, que a gente... Parece que não importa a câmera que você usa, você não consegue registrar aquilo, sabe? De tão diferente que é. O Tio fala que não dá pra registrar porque você enxerga com o coração. Pra tia Lucimara, dando uma de golfinho no azul. Uma já tá devidamente vestida, a outra tá parecendo uma lixa de tanta arrepiada. Tá todo mundo no sol agora. Mergulhou nesse azul profundo, no meio do mar, numa calmaria, e aí apareceu um peixe-lua. E foi muito doido, porque eu, como bióloga, sou apaixonada por peixe-lua, é um fóssil vivo, a gente estuda isso pra caramba. E eu tava, tipo, a gente mergulhando e eu pedi, sabe? Eu tenho umas dessas, assim, de pedir, de falar, eu quero ver alguma coisa, o que tem pra ver, né? Meio encantada, e apareceu o peixe-lua. Esse dia foi muito louco. Teve um sonho que eu tive com a minha mãe, ela recém-falecida. E foi bem... Eu nunca tinha sonhado com a minha mãe. E foi a primeira vez que eu sonhei com ela. E foi na véspera do pior mau tempo que a gente ia pegar. E foi um sonho que mexeu muito comigo. Eu acordei chorando. E tenho muita dificuldade de chorar. E foi um pouco catártico aquilo. E no sonho minha mãe estava cuidando de mim, e etc. E me deu uma certa fibra para passar aquela situação difícil que a gente ia passar. Eu tava fazendo o turno da madrugada e o céu muito estrelado. Você via todas as estrelas, constelações, tudo muito lindo, muita estrela cadente. E de repente eu comecei a ver uma sombra. E eu fiquei assustada, porque não era noite de lua cheia, não tava na hora da lua nascer ainda. E quando eu percebi, era Marte e Júpiter em alinhamento, fazendo tanta luz que fazia sombra no barco. Isso pra mim foi tipo... Uau, sabe? Eu nunca tinha pensado, assim, tava muito claro e muito grande. Dava pra ver, assim, não perfeitamente eles como a gente vê a lua, óbvio. Mas era muito forte, muito intenso. Um deles são as estrelas, que realmente são... O céu estrelado é lindo do mar. Ouvia falar que você via o reflexo de estrela no mar. E você quando você chega lá e você vê isso, você até se belisca pra ver se é verdade. Júpiter nascia logo no meu turno das 3 da manhã e fazia um rastro na água que nem uma lua. O pôr do sol também é uma coisa maravilhosa. Sempre que eu podia, eu saía para ver o pôr do sol. Não era o meu turno. O dia que a gente chegou em Santa Helena foi muito bonito, porque é isso, você tá 15, 16 dias no mar, de repente aparece uma ilha gigante na sua frente, sabe? Com floresta, com gente, com vila. Também foi bem mágico. E... Eu nunca tinha visto baleias, assim, né? E a gente viu um cardume de baleias piloto que ficaram seguindo a gente por 2 horas. Depois eu fui ler, assim, que baleias pilotos já atacaram veleiros em algumas situações também. As pilotos, pois é. Mas, mano, na hora você nem pensa nisso, você só pensa, meu Deus, fomos escolhidos, né? E raro também, você anda na rua e, tipo, seres humanos já atacaram seres humanos, mas não quer dizer que aquele vai atacar você, né? É perfeito, muito bom, bem pontuado. Nossa, mas foi muito mágico, assim, sabe? Porque elas estavam tão perto, assim, você conseguia olhar no olho delas, assim, você conseguia ver as marcas de uma ou outra. E era muito louco, porque tinha algumas que tinham umas marquinhas, e aí você acompanhava, você, tipo, a gente começou até a dar um nome pra elas, assim, sabe? Tipo, a marca X voltou, aquele lá da marca Y voltou. E desde o começo da viagem faziam um bullying comigo, porque toda hora eu ficava, cadê a baleia, gente? Cadê o golfinho? Eu quero muito ver vida. Cadê? E demorou muito pra aparecer. E a gente tava chegando já perto do Brasil. Eu cheguei na Lucimara, que é bióloga, eu falei, Lu, tá na hora das jubartes fazerem a transição delas. Elas vão passar por aqui. A gente já tava quase ali perto do Rio de Janeiro. Aí elas, Thelma, mas ainda tá cedo e tal, não é bem assim. Tá bom. E eu sentei na escadinha, voltei pro meu turno. Eu tava sozinha no cockpit e eu abri um livro de bichos e tava lendo sobre baleia jubarte.
De repente, fez um chá. E eu olhei assim pro meu lado, uma baleia. Passou bem do lado, assim, muito rápido, muito perto. E foi muito instantâneo. Ela fez o barulho do respiro dela e foi como se eu conhecesse aquilo. Eu nunca tinha visto, nem ouvido de perto. E eu olhei instantaneamente na hora e eu vi ela pulando exatamente do lado do Soneca. E só gritei pra baixo, gente, baleia! E é de verdade! Porque eles ficavam gritando de vez em quando, até a baleia! Daí eu saía lá correndo e não tinha nada, sabe? Porque, ó, Olha! Que linda! Aqui, ó! Que linda! Dá pra ver ela na água, velho! Nossa, ela é imensa! Faz tempo já esse barulho, só que eu achei que era É imensa! um negócio que... Uau! 3, 4. Aqui, ela tá acompanhando o barco. Tem. Nossa! A primeira vez que a gente pescou também foi bem mágico, que também foi uma conversa minha. A galera tava tentando pescar, até o Marcelo, até o super persistente ali, né, soltando linha, trocando isca, ele e o tio, no maior estudo, sabe? Uma experimentação. E aí o Marcelo, eu quero comer atum, tô com vontade de comer atum. E eu falei, se fosse pra escolher, eu escolhi um dourado, o rei do mar, né, cara, um marimar, aquele peixe lindo, azul, dourado. Aí ele, é mesmo, o dourado é bom, não sei o que, a gente conversa, assim, sabe? Fica, assim, jogando papo fora. E aí eu fui mexer na linha, cara. Eu juro pra você, eu fui mexer na linha, dei umas futucadas e comecei a trazer e soltar, que a gente fazia isso, né? Acho que, sei lá, na nossa cabeça ajudando a curricar. E aí eu comecei a puxar e a galera falou, ei, peraí, tem um peixe, hein? E eu puxei e era um dourado, cara. Foi o primeiro peixe que a gente pegou. Aí o Marcelo ficou, nossa, a Lu pediu esse dourado faz 10 minutos, cara, que é isso? E aí quando a gente pescou vários dourados, quando a galera queria mudar de peixe, eles falavam, ô Lucimara, pede outro peixe. Na volta a gente conseguiu pescar bem. Eu não tive muita coragem não de pescar, porque eu era vegetariana, né? Eu deixei de ser vegetariana pra fazer a viagem. Isso, porque não podia. E tipo, não tive coragem de pescar. Essa parte aí... Tipo... E voltou a ser vegetariana agora? Ou... Então, eu tô no estudo, assim. Eu não compro carne, mas assim, eu tô... Come carne socialmente. Isso, beleza. Se eu estiver lá, tá bom. Não vou não comer nada porque não tem pra mim, sabe? Mas evito ainda. E a gente teve outros momentos marcantes, assim, de dificuldades a bordo, assim, também, né? Das tempestades que a gente acabou pegando e dos primeiros momentos que a gente tinha que ir lá na proa pra montar a trinqueta e o barco batendo pra caramba. Então são coisas assim, são memórias que são bem vivas, assim, pra mim. É legal porque pelo menos pra mim mudou muitas as referências, sabe? Tipo, o que é um tempo ruim, o que é um barco batendo, o que é saudável do barco bater ou não, sabe? O que o barco aguenta ou não. Esse é o segundo vídeo que eu faço sobre essa travessia. O episódio 226 também trata dela, mas se você chegou primeiro nesse vídeo, pode assistir ele até o final e depois ver o outro, porque eu editei de uma forma que os dois se complementam e você não vai ficar muito perdido se começar por esse. Quanto maior a tripulação em uma travessia, obviamente mais mãos para ajudar e menor o tempo que você precisa para cuidar do barco, o que resulta também em mais tempo para descansar, mas mais comida para carregar e água doce para levar também, o que sempre é bem escasso nesse tipo de travessia. Em outras travessias o tio foi com uma tripulação de 3 pessoas, mas dessa vez foram 5. Com mais gente no barco, também complica mais o abastecimento, água, tudo, né? Foi um teste, a gente tem 600 litros de água e deu para fazer muito fácil com eu e mais 2. Mas com eu e mais 4, a gente teve que fazer, não foi racionamento, mas foi um uso bem mais racional. Todo mundo toma banho todo dia, isso eu garanto. Porque era uma das funções, uma das 6 funções da imediata era essa. Olha, foi um pouco difícil, mas é tudo questão de se adaptar, porque tem uma coisa que é muito curiosa também, como a gente não se movimenta tanto quando tá no barco ali, fazendo a travessia, você não sua tanto, então você não fica com um cheiro pior, sabe? Igual normalmente a gente fica em terra ou quando vai numa academia. E os banhos eram restritos, mas foi super tranquilo. Agora, uma coisa que eu brinco com o tio, que se eu fizer uma próxima travessia, a minha promessa é de que eu vou raspar o meu cabelo. E não por causa do banho, tipo, eu lavava o cabelo uma vez por semana e isso não era um problema. Porque, engraçado também que uma vez por semana, se eu lavo em terra meu cabelo, ele fica oleoso, no barco não. Mas
como dá trabalho, como embaraça, como solta cabelo e dá medo de ir pra bomba esse cabelo, então você fica toda hora super tensa, enfim. Acho que o da água foi tranquilo, a gente se adapta bastante, né? Aprende a cozinhar com a quantidade correta, toma banho com a quantidade correta e no final das contas dá certo. Eu, como sou da cidade, por mim, tomaria banho todo dia, 2 vezes por dia até se puder, mas lá a gente tinha que segurar um pouco isso. Então acabava que tinha um grupo que tomava banho, cara, com um esguichinho, que gastava muito menos água e tomava banho todo dia, e o segundo grupo da qual eu pertencia, que tomava banho mesmo com uma quantidade de 1,5 litro de água e acabava espaçando o banho. Tá? Que não chega a ser um problema numa travessia no alto mar, porque você acaba suando bem menos, então não dá cheiro no meio do caminho. A gente chegou em Saldanha, que a gente teve que estender a viagem por mais um dia, tinha 45 litros ainda no tanque. Então deu bem a parte de água. A parte de comida, eu saí daqui com comida para 180 dias e mais uma reserva estratégica. Se todas as conservas quebrassem, os potes quebrassem, eu tinha uma reserva de mais 40 dias. Então eu saí com 220 dias de comida, menos os frescos, que a gente foi usando ao longo e repunha lá se precisasse. A gente teve a sorte de ter a Lucimara no barco. A Lucimara, ela tem 2 quesitos interessantes. Um, ela mora no barco, então ela sabe como cozinhar em barco. E 2, ela cozinha bem. Então isso ajudou muito, porque ela tem a criatividade de pegar alguma coisa ali na geladeira na hora e fazer o que dá para fazer. E eu sou diferente, eu tenho que pensar antes de comprar no mercado e voltar, e no meio do mar não tem como fazer isso. Torradinhas com patê de gorgonzola e damasco, salaminho ao limão, ovinhos de codorna, espetinhos de queijinho, azeitona e cenourinha. E depois vamos ter o maravilhoso brigadeiro de cacau com o cranberry. Também teve a experiência do Tito, é muito importante, como ele tinha feito 5 pernas já dessa viagem. Ele sabia que estragava antes, sabia que durava mais tempo. Ele fez combinações de comidas para a gente não ficar enjoativo demais. Então, isso funcionou muito bem. Por exemplo, ovo, a viagem inteira tinha ovo. Banana, a gente sabia que no começo tinha muita banana que ia estragar. Além disso, a gente conseguiu pescar peixe no meio do caminho, que a gente acabou fazendo caldo de peixe, ceviche, várias coisas. Fora que a comida que a gente levou era interessante, não era comida só enlatada. Então tinha carne na cerveja, frango ao curry e por aí vai. Que a gente tava fazendo ali a pescaria e a gente fez uma rixa com o Soneca, porque caía tanto peixe voador que a gente falava que o Soneca pescava mais do que a gente. E teve um dia que era no meu turno da madrugada e eu tava sentadinha ali na escada, dentro do dog house, e de repente eu ouço um estalo, tipo, pá! E eu liguei a lanterna na hora, as velas tudo certo, todos os cabos ok, leme de vento ok, e fiquei preocupada, né? Caramba, o que foi esse estalo? E de repente vi o balde se mexendo. Eu iluminei o balde, tinha um peixe voador super gordinho dentro do balde. E não era qualquer balde, era o balde de pescaria, nossa! Em uma viagem assim é bom pensar muito bem também em qual vai ser o cardápio. Porque além das dificuldades de conservar os alimentos, mesmo tendo geladeira a bordo, tem as restrições e os gostos de cada um, o que para um dia a dia é fácil de tirar de letra. Mas em um mês, sem ter como ir no mercado ali para comprar alguma coisa diferente, é um problema. Eu não gosto de peixe, por exemplo, que é absurdo pro velejador. E o tio não gosta também de algumas comidas mais naturais, por exemplo. Eu vi ele reclamou muito de inhame e de tapioca. Ah, ele reclamou de crepioca, tudo. O shot, era um shot matinal que ele tinha tomado, umas coisas super naturebas que eu acho delicioso, sabe? Gengibre, cúrcuma. E ele tomava e odiava, ficava reclamando. Aí quando acontecia alguma coisa ruim, virou uma piada interna do barco. Tipo, alguém tomava água na cara, a gente falou, já tomou seu shot hoje? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Não chato nada! Tudo! É pique, é pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Ha! Tio, bum, tio chato, tio chato. Vou apanhar. Ele levantou igual um cabrito. Não, mas
mas a tapioca, na verdade, faltou pra gente na volta. Não, porque eles fizeram tanta tapioca na ida e não tinha tapioca na volta. Na África do Sul tu não come tapioca, claro. Pois é, e aí foi meio frustrante essa história da tapioca. Porque assim, às vezes fala assim, não, porque ninguém pensou no pessoal da volta, né? Fizeram um biscoitinho de polvilho, fizeram tudo e a gente ficou sem a tapioca na volta. Mais pessoas, menos cansaço. Trabalhavam 1h30 e dormiam 4h30, então eram 4 turnos de 4h30 de descanso. E também mudavam bastante as faxinas diárias. Você, durante uma semana, você era responsável por lavar a cozinha e banheiro. Outra era responsável por encher de água as garrafas. Outra era responsável por compactar o lixo. Estou tentando deixar mais reduzido possível esses resíduos para ocupar menos espaço no barco. Porque quando chegar lá em Portugal, a gente vai ter que tirar tudo do barco e levar lá para o local do lixo. E a gente não vai ter todo o espaço. Se, por exemplo, estava assim, ó, de lixo, agora virou 2 garrafinhas. Outra era responsável por fazer a comida. E com isso ficou mais leve para todo mundo. Agora, ficou muito cheio o barco. Eu não faço mais com 4, acho que 3 é o máximo. Aliás, eu não faço mais, porque eu prometi para a Cília que essa era a penúltima. Eu acho que uma das coisas mais úteis, incríveis em uma situação assim é essa função de laboratório que tem uma viagem assim. Para enxergar coisas que são às vezes difíceis de observar na nossa vida comum, porque elas não estão isoladas. Uma delas foi tipo Big Brother, né? Mano, você bota 5 pessoas dentro de um barco espremido 35 dias, cara, sabe? Tipo, então coisas que em terra eu acredito que seriam muito pequenininhas, seriam muito facilmente resolvidas, às vezes não são facilmente resolvidas, né? Nessa situação, assim. 5 pessoas que não se conhecem tanto ficarem num Big Brother que você não pode sair durante um mês. Então é uma dinâmica interessante, acho que a gente lidou bem com isso, se respeitou bastante, mas vou te falar que não é uma coisa tão óbvia e tão fácil. Tá? Ainda mais um barco que não é muito grande, que as pessoas ficam se esbarrando o tempo todo. Acho que não era uma expectativa, sinceramente mesmo, que eu tinha, sabe? De que as relações seriam tão intensas, assim. Eu imaginava, né, que ia ter questões e tal, a gente se prepara para isso, inclusive, né? Mas é isso. Na verdade, como ali tá cada um também dentro da sua própria travessia, e mesmo esses momentos que a gente passa de tempo mais duro, ou inclusive de calmaria, para cada um isso também é interpretado de um jeito diferente, sabe? É sentido de um jeito diferente. E a maneira como a gente se organiza dentro do barco, quando você tá bem, quando você não tá bem fisicamente, quando você consegue dormir bem ou não dorme, essas coisas todas vão interferindo nas relações, sabe? Então, isso foi uma coisa que mudou, assim, pra mim, de perceber o quanto isso é realmente importante, de ser cuidado com muito carinho, sabe? Mais ainda do que eu já imaginava, do que eu esperava, né? E como isso é aquela coisa, assim, de que, coisas pequenas podem ficar muito grandes se você não souber como lidar, sabe? Como a Cris Amaral costuma dizer, a tempestade tá lá fora, mas ela não pode vir pra dentro da gente, né? Acho que você aprende bastante, principalmente a resiliência, né? Aprende a conviver, né? São pessoas diferentes de você que estão no mesmo barco, e, tipo, você tem que aprender a conviver com o diferente de você, né? Então eu coloquei isso virou meio que um mantra pra mim, assim, sabe? De, tipo, tomar cuidado com isso. E foi uma coisa que foi acontecendo ao longo do caminho. No começo eu tinha, mas acho que ao longo do caminho isso foi ficando mais intenso. E eu imagino que situações que são difíceis, mas que seriam passadas com tranquilidade, né? Com todo mundo ali concordando, coeso, né? Tipo, se há um problema na tripulação, assim, Sim. torna bem mais difícil. Sim, chance de fazer bobagem. Exato. E não precisa nem ser um problema, pode ser só uma discordância, sabe? Tipo, pode ser só um cansaço, pode ser só uma tensão, sabe? Uma das feinas aqui no Soneca, a cada 4 a 5 dias mais ou menos, a gente adoça todos os mordedores, rodando as manilhas, verifica se tem alguma coisa solta, e aí a gente lubrifica com WD ou com silicone náutico para garantir a usabilidade dos equipamentos. No outro vídeo a gente fez um sorteio muito legal e que você perdeu, que é uma vaga em um curso de vela básico do tio Spinelli.
A gente já teve um ganhador e foi muito legal poder dar esse carinho para todos que apoiam o Hashtag Sal com pelo menos R$10. E eu vou aqui tentar toda semana, não sei, depende muito da disponibilidade, né, desses sorteios, mas eu vou tentar, né, fazer toda semana ou quase. E isso é uma coisa que, pra quem tava meio assim, na dúvida de apoiar o Hashtag Sal ou não, é um baita empurrão, porque, tipo, toda semana vai ter um sorteio, e esses sorteios, assim, são sorteados, esse foi um pouco mais, foi entre 125 pessoas, no outro foi entre 34 pessoas, porque depende da disponibilidade de cada um de ir, então não é tão difícil de ganhar. E é verdade, você perdeu a última vaga que o tio Spinelli sorteou, mas ele deu outra vaga, então você tem a chance, mais uma vez, de conseguir fazer de graça uma aula com o tio, que são 2 dias e você dorme no barco. É uma aula incrível. E para você participar é muito fácil. É só você apoiar o Hashtag Sal, deixar lá o seu apoio no link que aparece aqui e na descrição também. E além de você ajudar a gente a fazer os episódios todo domingo às 10 da manhã, tem esses sorteios, tem um grupo também no Telegram, onde você tem contato direto comigo, e o sorteio acontece no Telegram, então você apoia e entra no grupo do Telegram, no mural tem lá o link pra você conseguir. Tem um link também aqui na descrição, é só você logar no Apoia se você consegue entrar no grupo. E hoje é um prazer ter você por lá, e eu vou torcer muito pra que você ganhe um sorteio de aula que tem agora. No próximo fim de semana vai ser um charter, tem várias coisas, todas dentro de um veleiro ou coisas muito relacionadas. Corre lá e ajuda a gente, e quem sabe você vai ganhar coisas muito legais fazendo isso. Há várias formas de medir, digamos, a qualidade de uma viagem. Você pode dizer que a melhor viagem é aquela mais luxuosa, a mais longe, a mais divertida. Mas talvez uma das formas mais interessantes de se avaliar uma viagem é o quanto ela mudou você. E frequentemente esse tipo de viagem seria mal avaliada pelos outros critérios que eu falei antes. Na verdade, foi como eu me portei no mar, assim. Acho que eu não sabia quanto tempo, assim, ficar longe da civilização, fazer uma grande travessia, como eu me sairia nesse sentido. Eu senti muita saudade das pessoas, isso eu senti. Saudade até da minha irmã, assim, que tipo, minha irmã já mora longe, mas assim, eu sinto saudade dela. Você fala direto, né? Eu comprei um e-reach pra falar na viagem, pra poder, mesmo assim, eu senti saudade do Marujo também, né? Eu senti muita saudade. Mas a parte do mar também foi encantadora, assim, de estar no mar, de você conseguir vencer os seus próprios limites, né? Acho. Até de eu passar mal, eu consegui. Depois do terceiro dia eu realmente não passei mal, assim. Todo mundo fala que o terceiro dia depois passa, né? Eu descobri nessa viagem que pra mim também funciona assim. No terceiro dia eu comecei... Os 3 primeiros dias eu não podia ler, não podia pegar celular, não podia nada. Depois dali eu fiz uma lista de coisas que eu queria fazer. E assim, e tinham coisas relativamente banais, mas que quando eu cheguei aqui eu comecei a fazê-las e me deu muita alegria. Que foi uma coisa boba, cozinhar minha própria comida, voltar a cozinhar minha própria comida. Ter um tempo de descanso que não seja produtivo. Voltar a fazer atividades físicas que eu fazia, etc. Nossa, então voltar a ler, se desconectar foi uma coisa que eu procurei tentar fazer depois que eu voltei. Nossa, mudou tanta coisa, sabe? Eu acho que eu ter que lidar com os meus fantasmas, né, ao longo da travessia, porque você passa por esses momentos, né? Lidar com dificuldades minhas também foi uma grande aprendizagem, sabe? Sinto que eu tenho mais noção do que eu não sei, assim, sabe? De velejar e de mar mesmo, assim. Ampliou um pouquinho as coisas que eu sei e ampliou muito as coisas que eu quero aprender, sabe? Tipo, meteorologia, eu quero aprender muito. De outros barcos, de navegar em outros barcos, quero aprender muito. De navegar em outros mares, sabe? Para além do Atlântico Sul, também quero aprender muito. Quero conhecer muito mais o continente africano, fiquei apaixonada por lá. Já tinha um baita amor e fiquei encantada. Eu já tive um pouquinho do despertar de mudança na minha vida, mas acho que a vela foi meio que o que concretizou de fato essa mudança. Depois da travessia com o tio, só tive mais certeza ainda de que eu amo muito o mar e que eu sou do mar e que, pelo menos por agora, não sei no futuro, a minha vida precisa ser no mar. Os primeiros dias você passa mal, né? Você pode passar pouco mal ou muito mal, mas mal você vai passar, é um fato. E depois, quando você já tá mais disposto, o que acontece é... Você cria, quando você percebe, quando cai a ficha, você já criou uma rotina do seu dia.
acordar, trabalhar, fazer isso, fazer aquilo e parar e ficar vendo o pôr do sol ali. Então, eu acabei criando uma rotina ali de travessia e ela era muito, muito curiosa, porque ela tinha um momento de socialização, de conversar com as pessoas, tinha um momento de ficar pensando em algo, de não ter o celular era uma coisa incrível, porque não tem celular, o celular durou 12 horas, né? Quando a gente chegou na Ilha Vitória não tinha mais nada, né? E eu fiz uma coisa que eu tinha planejado, fazer playlist, fazer um monte de coisa. Não deu tempo de eu fazer nada. Meu celular só tinha um CD da Dua Lipa. Eu fiquei escutando Dua Lipa a travessia inteira, velho. Mas eu nem gosto de Dua Lipa. E uma das reflexões que tinha era, tá, e agora? Quando a pandemia acabou, o que você vai fazer? Você vai voltar pra São Paulo? Você vai continuar aqui em Ubatuba? Você vai... Eu gosto de dançar, eu gosto de treino de jiu-jitsu, etc. Eu vou voltar a fazer, não vou... E eu pensei muito, e foi quando eu comecei a pensar em, cara, eu quero fazer meu almoço. Uma coisa simples, e que no fundo, não te toma tanto tempo se você se organiza, de certa forma. Se a gente contabilizar o tempo que a gente passa com coisas, né, que... Perder tempo cozinhando é muito melhor do que se perder tempo num joguinho de celular, sem querer recriminar quem joga, acho que as pessoas têm isso também. Acho que o problema é que às vezes é demasiado, né? Sim. E aí a gente deixa de fazer uma coisa que até é legal, até mais produtiva, você fazer sua comida, você comer ela, etc. Ou qualquer outra atividade, sei lá, ter uma hortinha, fazer alguma coisa assim, pra fazer algo que não te gera memória, né? Daqui 5 anos você não vai se lembrar do joguinho que você jogou ou do Instagram que você viu. Mas talvez você vai se lembrar daquele afeto que você criou fazendo a sua comida naquela casa, daquele cheiro que tem, que sempre acontecia meio-dia e meio quando você refogava o arroz, né? A viagem foi um ponto, assim, bem relevante. Lógico, eu já vinha com esse pensamento há muito tempo, mas assim, até pra eu decidir, né? Putz, é isso mesmo que eu quero ou não, né? Então foi... Porque não é uma decisão fácil, né? Você abdicar do que é considerado o normal, né? Pra mim ficou muito vivo também uma questão sobre o cuidado, assim, sabe? Porque, tipo, me mostrou que a gente precisa de muito pouco pra viver, realmente. Numa travessia, o que eu senti na minha experiência, a gente precisa de sono, que é um negócio que eu negligenciava muito depois que eu voltei da travessia. Eu durmo o quanto eu quero, porque eu sei que é importante. Então, sono, comida e cuidado. E um cuidado eu comigo mesma, porque se eu não estiver bem, eu vou, assim... Não vou dizer que eu vou atrapalhar, mas as outras pessoas vão ter que se preocupar comigo. Então tem que cuidar de mim. Tem que cuidar do barco e tem que cuidar do outro, assim, sabe? E o cuidado, eu acho que ele incentiva muito essa intimidade a bordo também, assim. Porque você está sempre atento ao outro, se o outro tá bem, se não tá. Ainda mais que nem no começo da travessia, metade da tripulação enjoa, a outra metade às vezes não enjoa. E daí aqueles que não enjoam acabam cuidando um pouco mais, né? Enfim. As velas, de quanto em quanto tempo que a gente tem que trocar elas como preventivo? Não troca preventivo? Não. Mas eu quero saber se tem preventivo. Não, essa não tem. Não, porque é motor gasolina. Essa aqui é só motor de aquecimento. Quem tem essa vela é o caminhão. O caminhão tem essa vela pra esquentar. É motor de carro velho. E como foi chegar? Ai, foi incrível, cara. Foi incrível. Putz, como eu sonhei com esse momento, sabe? E nem nos meus sonhos mais ambiciosos eu imaginei que ia ser tão maravilhoso. Tipo, e assim, na verdade, a nossa primeira chegada foi em Saldanha Bay, foi mais ao norte um pouquinho, né? Porque a gente pegou uma condição de mar e de vento bem complicada, bem difícil, de contra, a gente não conseguiu chegar em Cape Town. E quando a gente chegou em Saldanha Bay, era bem de manhãzinha, tava amanhecendo, tem 2 faróis que sinalizam assim a entrada, né, dessa baía. E eu lembro que a Carlinha tava na cana, tava no leme. E a hora que a gente passou os faróis, parecia um portal, sabe? Que a gente tava chegando mesmo. E era um monte de luz e de repente foi amanhecendo, um monte de pássaro, um monte de barco, uma coisa meio surreal, assim, até, sabe? E eu e a Carlinha, eu tenho um fato muito sensível, né? A gente enfiado dentro do barco 35 dias, só sentia cheiro de mofo, nem sentia mais cheiro de mofo, de maresia, isso não era uma coisa mais que chamava atenção. E a gente sentiu o cheiro da terra, cara, da cidade. Foi muito louco, foi muito louco. Até agora... A distância, assim? A gente tava na entrada da Bahia, poucas milhas, sabe? Sim. Mas foi muito louco, porque a gente sentiu um cheiro e falou, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? E não era cheiro de pessoa, não era de terra, não era de gente, era um cheiro que a gente nunca sentiu na vida, porque a gente ficou distante dessa vez. A sensibilidade ficou alterada. Pra esse cheiro, sim. Então isso foi super marcante, sabe? Aí depois, a chegada em Cape Town foi absurdo. A chegada em Cape Town foi surreal.
Porque a gente navegou à noite, né, nessa mesma noite, e chegou por volta das 10 horas da manhã no Real, né, Yacht Club. E aí, a Table Mountain, a Lion's Head, assim, é muito bonito, cara. É muito bonito. E você vê uma baita distância, sabe? E aí a gente ficou... Depois a gente assistindo os vídeos, assim, ouvindo os áudios nossos, a gente parece que tá até, assim, meio em Nárnia, sabe? Tá todo mundo fazendo piada boba, brincando. Chegava ali um marinho, foca, golfinho. E a gente alucinando, cantando. Foi muito gostoso. Aqui no Royal Cape Yacht Club de Cape Town são 8 da manhã. O dia tá um pouco nublado. Mas já estamos a postos, né, para esperar o tio Spinelli. Eles chegam em alguns minutos de acordo com a última visualização aqui no GPS. É de prova, tio? Nossa, que monte de barco, gente. Oi, vamos dar uma tour. Depois de fazer 3, tipo a quarta, parece que já faz mais assim, com o pé nas costas, mais tranquilo? Não, nunca. Nunca. É o que eu prezo sempre, é o respeito pelo mar, a preparação. E eu sempre fico achando, fala que é fácil que você vai pagar a língua na próxima. Mas essa foi bem difícil. Não que eu não tenha pego o mesmo mar e o mesmo vento, mas eu nunca peguei o mesmo mar e o mesmo vento que a gente pegou dessa vez por tanto tempo. A gente ficou 4 dias com força 11, tá? A gente ficou a 300 milhas aí do força 12, do núcleo do furacão. E no quadrante pior, que era o quadrante de translação dele, né? Ele estava andando, mas a tripulação foi muito eficiente e o clima a bordo foi muito legal. E essa vez, pelo que eu vi, você inspirou outro barco aí também, né? Não exatamente no mesmo mês, mas que... O Sig, do veleiro Kankudai, ele fez os 3 cursos comigo, fez o Indy, fez o Offshore, depois fez o Blue Water, e ele se empolgou em tocar o barco dele, que é um Beneteau 34, sem muita água. Ele tentou fazer isso na mesma época que eu fiz, mas o barco é roda de leme, teve um problema no quadrante, piloto automático, eles voltaram, quase da metade tiveram que voltar, não dava para continuar. Preparou o barco e no ano seguinte ele foi. E foi com o marido da Lucimara, que era a imediata. Uhum. Inclusive a gente fez uma sessão romance a bordo, porque pelo SSB a gente fazia uma sessão novela mexicana dos dois no rádio. É bom porque aí tipo, você tá conversando maior papo romântico, mas todo mundo tá escutando no mundo inteiro. Sim, é um papo romântico coletivo. Papa Quebec 9370 para Papa Romeo 2585, ouvi alto e claro, ri alto e claro. Também muitas saudades aqui, te amo muito também. E hoje aqui no Soneca a gente teve mais um dia ensolarado também. Estamos aqui fazendo coraçãozinho me zoando na Rádio Romance. É isso, um grande abraço para toda a tripulação do Kankudai, abraço Sig, abraço Sérgio, um beijo carinhoso aí pro amorzinho, pro Ri. Aqui, Papa Quebec 9370, passando para Papa Romeo 2585, câmbio. Saldanha Bay, acabamos de chegar faz o quê? 1 hora? 1 hora e pouquinho. Depois de 35 dias de mar. Lu vai descer em terra, no caso no pier. A pessoa vai descer. Descalça. Vamos ver a sensação. Clandestina, né? Ah, mas mexe também. Dá uma sacolejo diferente. Eu só queria continuar desmistificando essa ideia de que só super-herói atravessa, não é verdade. O tio falou lindo, antes de ele falou uma coisa que eu concordo e discordo. O tio ele falou assim, olha, a travessia ela é para qualquer um. Você não precisa ser um super-herói para fazer uma travessia. Eu não sou. E fiz. Eu também não acho que é um feito ok. Um monte de gente tá indo voltando da África em todo momento. Mas muita gente acha, nossa, você fez isso.
não é uma coisa assim de outro mundo, mas eu acho que ao mesmo tempo que é para todo mundo, também não é para qualquer um, porque vai exigir paciência. Quando você tá lá, foram 36 dias. Nossa, imagina, depois das segunda semana, você tá no meio do Atlântico. Não existe um botão que vão te buscar e que vão te tirar de lá. Você, no mínimo, vai demorar o tanto quanto você demorou para chegar ali. E é 3.000 metros de água para lá, 3.000 para lá. Então, assim, o que você tem que fazer ali naquele momento é simplesmente concluir aquele projeto que você começou. Você não pode abandonar, você não pode desistir. E eu acho que isso aí é uma coisa que não é para qualquer um. Você entrar numa jornada e não poder sair dela no meio. De certa forma, acho que hoje a gente tem muitas portas de saída na nossa vida, né? E esse é um compromisso que quando você tá lá no meio, não tem saída. Você vai ter que cumprir ele. Você queira, quer não. E eu acho que, de certa forma, é uma coisa que dá para trazer para a vida, né? Você precisa ter um bom preparo, ter um bom barco, uma boa tripulação, saber o que fazer. E o mestre nisso, para mim, é o Amir. Planejamento total. Meteorológico, de comida, de água, de remédio, de tratamento antes de embarcar. Com isso fica muito fácil de fazer. O Amir foi muitas vezes para a Antártida e zero problema, né? Zero problema, essa foi a base. A gente teve alguns problemas aqui a bordo, mas assim, um clima limite e algumas coisas quebraram. É bom porque depois disso a gente reforçou e a gente sabe que no próximo não vai quebrar. Eu tive muitos momentos comigo mesma, assim, durante a travessia. E eu vou dizer que foi mais na segunda do que na primeira. Eu acho que por vários motivos. A primeira viagem era, a primeira experiência. Eu tava muito ali esponjinha, né? Pra aprender muito. E a gente tava num barco menor com mais pessoas. Na segunda eu vim num barco maior com menos, assim, sabe? Então eu tive muitos momentos sozinha. Então isso mudou muito em mim, assim, sabe? De estar confortável com estar comigo mesma. E principalmente estar confortável com o silêncio, assim, sabe? De sustentar o silêncio, assim. Isso era algo que pra mim, por muito tempo, era incômodo, assim, sabe? E isso pelo menos mudou muito pra mim, assim, porque me trouxe muito esse olhar interno, realmente, de escutar aquilo que eu precisava ouvir, eu tava negando, ou tava escapando de alguma forma. A viagem interior que você faz, assim, que você percebe, que você quer pra sua vida, né? Assim, e eu quero estar no mar. Depois que você volta, você não pensa, agora eu tô pronta pra fazer qualquer coisa. Não, você volta muito com o sentimento de, preciso aprender, preciso evoluir. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que você é capaz daquilo. Então, você meio que destrava ali uma percepção de possibilidade. Então, uma coisa que eu olhava e falava, nossa, só pessoas muito experientes, de anos de vela, que tem barco há anos, são capazes, sabe? E eu percebo que não necessariamente. Talvez a gente precise só mesmo dar o passo inicial, entendeu? E eu acho que talvez assim, as dúvidas nunca somem, mas muda a qualidade das dúvidas, ou a qualidade das dúvidas, com certeza. E é uma experiência que, assim, pra mim supriu muito das expectativas. Você percebe, depois de tantos dias no mar, que vai além também de só regulagem de vela. Você tem que aprender a ficar em isolamento, você tem que aprender outras coisas que vão além do mar, entendeu? Então, acho que isso foi bastante interessante. Eu cheguei aqui nunca mais, até mês que vem, né? Nunca mais até mês que vem. Eu já cheguei aqui, passou um mês, eu já tava planejando a próxima, que eu quero ir para outro lugar, etc. Meu amor para vela aumentou muito. Já gostava, hoje gosto muito mais. Acho que eu percebi muitos pontos fracos meus, mas também percebi pontos fortes que eu achava que não tinha. E talvez eu não tenha mudado no sentido de eu ser diferente. Talvez o que me mudou foi a minha visão sobre mim mesmo. E isso, na verdade, é uma grande mudança. Porque quando você se vê diferente, você vira diferente, né? Então comecei a perceber quais são as minhas verdadeiras impaciências, quais são minhas paciências, quando que eu estouro, quando não estouro, quando aonde estão meus lugares de perigo, de limite, etc. E acho que isso daí me ajuda a estar numa situação melhor daqui pra frente.
É possível que alguém toque a sua vida velozmente, pulando de tarefa urgente para tarefa urgente, correndo atrás de algo que nunca acaba e nunca tem um momento para pensar, analisar o rumo que a vida estava tomando. E se for a melhor opção, mudar esse rumo. Nos cobramos tanto por velocidade, quantidade e potência na vida que é possível que não se observe o rumo que essa vida está tomando. Como alguém que dirige um carro no escuro em um lugar que não se conhece, sem placas e só consegue ver 50 metros à frente, o que o farol permite. Sem nem saber para onde fica o norte, dando tudo de si, mas sem ter ideia de onde está indo. Esse tipo de travessia é completamente oposto. É devagar, exige paciência, mas sempre se pensa muito para onde você está indo. O rumo é uma lei, quase uma religião. É muito mais importante prever tempestades a centenas de quilômetros do que jogar a mesma luz que o carro tem e ilumina uns poucos metros. Nesse momento eu estou analisando a minha própria vida e tentando enxergar qual dos dois comportamentos mais se parece com ela. E você? Se você chegou até aqui, eu fico muito feliz porque você curtiu o que a gente fez nesse episódio. E se você já assistiu vários outros episódios e gosta e acha importante o que a gente faz aqui, ajude também o Hashtag Sal a continuar se mantendo e fazendo todo domingo às 10 da manhã um novo episódio. E fazendo isso, você já sabe, você já assistiu o resto do vídeo, você concorre a várias coisas legais. Eventualmente velejagem com a gente aqui no Balanço, aulas de vela como o tio tá dando agora e muitas coisas bacanas. Se era o empurrão que faltava, vai lá, meu, e apoia o Hashtag Sal, porque ajuda muita gente, é uma coisa bacana e pode ser muito vantajoso para você também. Então até domingo às 10 da manhã.